O meu nome é João Vitor Panda e esse aqui é o mais novo episódio do Crônicas de Nada. Você pode talvez ter reparado que o presente episódio se chama Pelas Frestas do Planeta, porque eu achei esse nome legal. E eu vou dizer que a ideia hoje é listar pensamentos que caíram no meu colo através das frestas do mundo nas últimas semanas. Para o que um ouvinte atento e frequente e recorrente desse programa submundano poderia replicar, reproduzir, responder, afirmar. Poxa, isso é basicamente o conceito de todo o episódio do Crônicas de Nada, né? Essencialmente, todo o episódio do Crônicas de Nada é você falando quais pensamentos caíram pelas frestas do mundo no seu colo nas últimas semanas. Sim, esse é essencialmente o conceito de todo o episódio. Mas esse é explicitamente o conceito do episódio de hoje. Entendeu a diferença? Bom, vamos lá. Porra, eu tinha pensado em botar um efeito sonoro maluco entre um pensamento e outro, mas eu não... Eu anotei isso nas minhas anotações, mas eu não preparei um efeito sonoro maluco. Eu acho que eu vou fazer esse efeito ao vivo aqui, ó. Vamos ver. The Bluetooth device is ready to pair. Boa. Primeira anotação aqui. Últimas vagas. Duas palavras que não fazem mais sentido nenhum. Eu anotei isso porque eu vi alguém falando últimas vagas pra alguma coisa na internet, assim, tipo, sei lá, a pessoa tava vendendo uma consultoria de bodybuilding, sei lá o quê, e era tipo, últimas vagas. E assim, eu não sei se todo mundo é tão bombardeado quanto eu, porque às vezes eu acho que os algoritmos não conseguem me ler, não conseguem me entender, ou tem um entendimento muito errado de quem eu sou. E eles ficam recomendando pra mim uns cursos, assim, de tipo, vendas, crescer nas redes sociais, não sei o quê. Ok, né? Crescer nas redes sociais é um objetivo meu, querendo ou não. Mas não dessa forma, tá ligado? E daí sempre aparece muito isso, tipo, recomendando, e daí tem conteúdos de dicas, assim. E pra você vender, não, você tem que criar uma sensação de escassez, né? Tá acabando, a pessoa tem que comprar rápido, últimas vagas. Só que eu não sei, eu sinto que a gente vive numa era onde a gente é tão bombardeado. Na verdade, eu acho que a gente já tá até talvez num momento posterior dessa era, talvez num cansaço disso. Mas onde um conteúdo coach, um conteúdo de divulgação, um conteúdo de, porra, faça isso, faça aquilo, já foi tão amplamente decodificado por todos e absorvido por todos, onde, não sei, até as pessoas que caíram nesse discurso, ou elas caíram demais, ou elas caíram demais a ponto de ficar de saco cheio, ou elas não caíram, mas todo mundo já foi muito exposto. Ao passo que ainda funciona essa estratégia? Tipo, essa combinação de palavras, últimas vagas, ainda tem algum tipo de efeito no mundo real? Eu acredito que não. Eu acho que nos últimos anos nós esgotamos completamente qualquer valor semântico que possa ser extraído da combinação últimas vagas. Ao ponto que fica uma situação meio Pedro e o Lobo, sabe? Se você realmente está fazendo algo para o qual existem apenas pouquíssimas vagas e você quer anunciar isso, últimas vagas, talvez as palavras últimas vagas não sejam as melhores palavras para você anunciar isso. Porque elas essencialmente não significam mais nada hoje em dia. The Bluetooth device is ready to pair. Fricô e bom ar. Desumanizante e mistura intragável de aromas. Ambos frutos da mesma árvore artificial. Eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Eu já fiz um vídeo falando sobre fricô. Eu tava no mercado e eu tava, falando sobre isso. Só que eu acho que o bom ar, ele também tem uma relação com isso. O que é fricô? É aquele negócio que você espirra na privada antes de você cagar e teoricamente não fica com cheiro de merda. E bom ar é o seu predecessor, né? A versão antiga disso, que era tipo, eu acabei de cagar, aí agora eu vou deixar o banheiro com um cheiro artificial de lavanda que vai se misturar com os cheiros das minhas fezes e vai criar, um indicativo de que eu acabei de defecar nesse banheiro e empesteá-lo com o cheiro bestial do interior do meu intestino, né? Do que tava lá dentro. Mas eu tive a decência, ou a pretensa decência de fazer uma mistura aqui do cheiro de merda com o cheiro de lavanda, tá ligado? E eu acho que um é a evolução do outro, os dois partem da mesma árvore e é uma árvore de artificialidade.
E eu tenho um problema maior com o fricô. Porque assim, ok, né? É claro que um cheiro de merda é um cheiro desagradável. Mas não é desumanizante pensar que a gente, enquanto seres que estão beirando o ciborguismo, chegamos a tal ponto de desumanização onde nem mesmo a nossa merda pode ter cheiro de merda? Caralho, eu tô indo longe demais? Eu tô viajando aqui? Eu tô falando alguma besteira? Com certeza eu tô falando alguma besteira, mas é uma besteira amparada em algum tipo de realidade ou amparada em algum tipo de diversão? Tomara, não sei. Mas aí o bom ar, talvez pelo menos ele era mais honesto, sabe? Porque o que você tá deixando no ar é isso, é uma pretensa decência, assim, é uma pretensa preocupação com a próxima pessoa que vai usar o banheiro. Porque eu fui lá e deliberadamente borrifei no ar e eu criei essa sinfonia de aromas horrível, né? Que é a mistura do cheiro de lavanda campestre, morangos silvestres do campo eterno com fezes de merda, com fezes de bosta e com cocô de merda. Não sei o que é menos ou mais pior, mas eu acho que tem uma relação entre as duas coisas aí, tá ligado? É agora que eu aperto o botão ou é quando eu falar a próxima frase? Vou falar a próxima frase. Meu Deus, não lembrei que eu tinha... Nossa, não tenho memória alguma de ter escrito isso. Vou só ler e daí eu tento lembrar o que eu quero dizer com isso. Eu acho que a minha ideia era, tipo, falar uma coisa muito óbvia e depois tentar elocubrar de maneira menos óbvia por que isso é verdade, mas eu não lembro como que eu posso elocubrar de maneira a deixar isso aqui menos óbvio. Bom, eu vou só falar e apertar o botão. Cadeias são lugares muito cruéis. Tempo. Vi um vídeo de pessoas reagindo ao tempo de prisão delas. Um dia tenho que ler o livro lá, Memórias do Cárcere. The Bluetooth device is ready to pair. Bom, talvez quando eu anotei isso aqui, eu tava comovido por alguma coisa muito específica, assim. E eu poderia elaborar melhor, mas acho que agora eu não posso mais. Ah, eu acho que eu tava comovido por isso, né? Eu vi um vídeo que era, tipo, uma foto antes e depois da reação das pessoas quando elas ficaram sabendo qual seria o tempo da sentença delas. É tipo, o cara tá no julgamento, aí, sei lá, é um molecão que cometeu um crime meio idiota, assim, e daí do nada ele ouve a sentença, tipo, 10 anos de prisão. Era gringo, eram fotos de condenações nos Estados Unidos, se eu não me engano. E daí ele reagia de uma forma, tipo... Parece que era a foto do momento exato em que ele percebe, tipo, mano, eu vou perder 10 anos da minha existência. Tipo, eu só tenho essa oportunidade de vagar pelo planeta Terra em busca de experiências e eu cometi um erro e agora existe um sistema que vai retirar de mim esses 10 anos imperdíveis. Eu vou perder 10 anos imperdíveis de caminhar pelo planeta vivendo experiências, tá ligado? E era o rosto da pessoa quando essa realização, essa percepção brota no céu da cabeça dela, sabe? E eu achei aquilo muito forte, muito impactante, tá ligado? Não sei, acho que é isso. Eu fiquei muito comovido com as pessoas. Eu acho que é uma punição muito cruel. É muito óbvio dizer isso. Mas naquele momento eu pensei, tipo, caralho, né? Eu nunca tinha pensado. Já tinha pensado. Mas eu novamente pensei o quão cruel é, tipo... Caralho, mano. A sua punição é a perca de tempo, sabe? Eu acho que a gente sempre pensa muito no aspecto liberdade, né? Porque uma das coisas mais romantizadas do mundo é a liberdade, né? Esse ideal, essa coisa que talvez nem exista, de liberdade, né? Mas pensar na cadeia como um intervalo temporal, né? Não como... você perdeu uma ideia abstrata de liberdade. Você perdeu uma coisa muito mais concreta, né? Que é tempo. Caralho, não é maluco isso? Vamos ver. Esse aqui é bom, hein? Postei mais um vídeo com o bordão "O mundo está repleto de coisas". E o Evaldo comentou. Olha essa frase que o Evaldo comentou. As coisas estão repletas de mundo. Literalmente nunca tinha parado pra pensar no avesso da frase. Fica incrível e as duas ficam incríveis juntas. Quero tatuar uma em cada braço, uma em cada perna, uma em cada bochecha, uma em cada nádega. The Bluetooth device is ready to pair. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo, o mundo está repleto de coisas, né? A minha frase de efeito aí é
é o que me move, é a minha frase principal da vida, né? Minha ideologia, minha filosofia. Mas eu nunca tinha pensado no contrário. Olha como às vezes o óbvio não nos salta aos olhos, né? E o Evaldo comentou no vídeo, as coisas estão repletas de mundo. E eu achei muito bonita. Ai, meu Deus, olha, o cara tá querendo pagar de poeta na internet, né? Mas eu achei muito bonita a contraposição das duas coisas juntas. O mundo está repleto de coisas e as coisas estão repletas de mundo. Eu acho que eu nem devo elaborar demais. Eu só vou deixar vocês com isso aí. Quem quiser ficar impactado, fica. Quem não quiser, não fica. Tá ligado? Mas eu acho que eu vou realmente tatuar essas duas frases. Uma em cada braço, uma em cada perna, uma em cada nádega, uma em cada bochecha. O lugar eu ainda vou decidir, mas... O mundo está repleto de coisas. E também as coisas estão repletas de mundo. Cadê? Pô, tá cheio de obviedades aqui, mas acho que são obviedades interessantes. Respondi um dia um story do meu amigo Rafael com "Você está vivendo". Ah, eu lembro. Ele trabalha com capacitação de professores ao redor do Brasil, né? E daí ele tava em Belém do Pará, acho. E daí no intervalo entre um trampo e outro, ele tava, sei lá, tipo, na beira de um grande e belo corpo de água, assim, comendo uma coisinha gostosa e... Não lembro se ele tava tomando uma cervejinha ou alguma coisa assim. Esse meu amigo não é muito de beber, não. Mas sabe, ele tava à beira de um grande corpo de água, que é uma coisa fascinante pra nós seres humanos, né? Um acúmulo de água gigantesco. Comendo uma paradinha e ele postou isso nos stories. Eu falei, mano, você está vivendo. Semanas depois ele me disse o quanto essa frase tocou ele. Por não estar necessariamente nem vivendo bem nem mal, apenas assumindo a importância de viver. Mas ele só tinha postado uma foto legal em Belém do Pará e eu lancei a frase como um memezinho de manutenção de amizade. Como uma frase que se repete de brincadeira na internet. Sabe? Pô, tu tá vivendo, isso é viver. É um memezinho, né? Uma coisinha internetica, uma frasezinha boba. Não sei se ele já tinha ouvido essa frase enquanto um memezinho repetitivo de internet. Acho que não. Por isso ele ficou muito tocado. É bom não ouvir pra ser tocado. The Bluetooth device is ready to pair. Caralho, né? Aí eu fiquei pensando, porra, às vezes tu fala uma besteira e pra outra pessoa é uma coisa bonita, né? Não sei. Porque, assim, inegavelmente esse meu amigo está vivendo, assim, né? Ele recém se tornou pai de um nenenzinho muito fofo. Tá vivendo a vida, correndo atrás das coisas. Não que você precise ter um filho, né? Pra estar vivo ou se sentir vivo. Mas, digo, as coisas estão agitadas na vida dele, estão movimentadas e ele está feliz. Só que mesmo assim, né? Tipo, porra, ele precisou que eu falasse essa frase boba, né? Falar, porra, mano, tu tá vivendo. Pra ele ter uma bela reflexão com isso, de tipo, porra, não é nem estar vivendo bem, não é nem estar vivendo mal, mas é simplesmente olhar em volta e pensar, mano, eu estou vivo. É ou não é? Fala pra mim. Que mais? Caralho, quase acabando já. Meu, excelente. Eu acho que vai ficar boa a contraposição. 2 episódios muito longos, seguidos de um episódio muito curto. Excepcionalmente curto do Crônicas de Nada. Olha só, não vou deixar o recado paroquial pro final, tá? Vou surpreender todo mundo aqui. Galera, quem é fã do Crônicas de Nada precisa considerar assinar o meu Apoia-se, tá? Os números do Crônicas de Nada estão crescendo de maneira legal, não vou falar de maneira vertiginosa, né? Mas o programa deu uma crescidinha nas últimas semanas. Eu falei números em um dos episódios que eu gravei com meu amigo sobre viagens, que foram os últimos 2 episódios. Esses números já estão um pouquinho desatualizados, assim. O Crônicas de Nada deu uma crescidinha, de novo, não uma crescida vertiginosa, incrível, mas uma crescidinha legal. E assim, mano, tipo, o Crônicas de Nada é a coisa mais pessoal, mais íntima que eu faço. Tipo, se você gosta do Crônicas de Nada, você gosta da minha produção de conteúdo, sabe? Não vou dizer que você gosta de mim, porque provavelmente você não me conhece. Vai que ao vivo eu sou um filho da puta, né? Você nunca vai ter certeza. Lembre-se sempre, eu sou muito amigável, mas eu sou apenas um estranho na internet. Só que cada vez mais eu tô encarando isso aqui, a produção de conteúdo como um todo, como trabalho, tá ligado? E eu gostaria de ser remunerado por esse trabalho. E você, que é um ouvinte fiel do Crônicas de Nada, porque assim, tipo, tem uns 350, 400 ouvintes fiéis, sabe?
Tá ligado em torcida de futebol que tem uma média de público boa, mas que às vezes um jogo fica meio vazio, tá ligado? A maioria dos times, né? Porque, sei lá, só o Flamengo e o Corinthians tem uma torcida muito vasta e muito espetacular que consegue encher o estádio toda hora e até eles estão vivendo problemas agora com a elitização dos estádios. Caralho, né? Nada a ver o que eu falei. Mas sabe quando fala, tipo, a torcida lá sempre vai ter os mesmos 15 mil de sempre. Mano, eu sempre tenho as mesmas 400 pessoas de sempre, tá ligado? Tem episódios do Crônicas de Nada que tem muito mais plays do que isso, mas na maioria das vezes tem ali umas 350, 400 pessoas que são ouvintes fiéis, tá ligado? E ó, vou falar em números mesmo, porque eu estou pensando em dinheiro, porque eu quero me profissionalizar nisso aqui, eu quero correr atrás das coisas, eu estou num momento na minha vida agora de correr atrás das coisas. Mano, o meu Apoia-se, ele está com 29 ou 28 pessoas apoiando, certo? E eu vou trabalhar para crescer muito esse número até o final do ano, o máximo que eu puder. Talvez dê certo, talvez não dê. Quando eu olho para tudo que eu produzo na internet, qual que é o público que eu acho que eu consigo monopolizar, capitalizar melhor? Vocês que ouvem o Crônicas de Nada, tá ligado? Se esse é o seu primeiro episódio, desculpa, mas você já ouviu 15 minutos de ladainha antes de eu começar essa ladainha aqui. Mas não sei, mano, queria acessar vocês assim. O meu Apoia-se, você pode contribuir com R$5 mensais ou R$15 mensais. Pode ser, né, mais que 5 e menos que 15, pode ser mais que 15, mas você que sabe. Eu imagino que R$5 não seja um valor pesado no orçamento de ninguém, tá ligado? Difícil afirmar isso num país tão desigual quanto o Brasil, né? Ok, não vou entrar em nenhum discurso super sério sobre isso. Mas, mano, se R$5 não faz diferença no seu orçamento, considere assinar o meu Apoia-se. Não apenas para você me ajudar nisso, que eu tô realmente tentando me organizar e tentando crescer. Até o final do ano eu vou focar bastante nisso. Mas você também tem acesso a conteúdo extra, tem coisa que eu só posto por lá. E eu realmente vou começar a postar cada vez mais coisa por lá. Esse discurso não vai ficar só na conversa, os efeitos práticos disso serão vistos. E eu vou divulgando nas redes sociais tudo que eu postar, certo? Considere. R$5 por mês ou R$15 por mês você apoia a minha produção de conteúdo e me ajuda a ter cada vez mais tempo hábil para me dedicar a falar besteira na internet, se você gosta de ouvir eu falando besteira na internet. No link da bio do meu Instagram, no link da bio do meu TikTok, você acha o meu Apoia-se, mas é apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto, sem acento, sem letra maiúscula. Considere, ok? Vamos lá. Pensei que gosto de escrever frases que soam absurdas. Não deve soar como novidade para ouvintes cativos do programa, mas escrever um texto onde aquela frase faz total sentido é muito delicioso também. Cara, eu tava muito com isso na cabeça. Tipo, sabe quando tu solta uma frase maluca, assim? E é tipo, porra, agora eu tenho que justificar essa frase maluca através de um texto maluco, mas que faça essa frase, se não fazer sentido, pelo menos ficar legal. Tá ligado? E eu estou escrevendo bastante nas últimas semanas. E uma das coisas que eu escrevi é uma frase que eu acho que é uma frase meio maluca e que eu tenho um resto de um parágrafo justificando essa frase, mas esse parágrafo eu não posso ler aqui pra vocês, então eu vou deixar vocês apenas com a frase e com a imaginação. A frase é a seguinte: a máquina de lavar me torna mais fraco. The Bluetooth device is ready to pair. E pra terminar o episódio de hoje, dei ghosting num fisioterapeuta do Fluminense que queria treinar comigo na academia. The Bluetooth device is ready to pair. Bom, eu sempre, assim, eu tenho, nesse momento eu acho que eu tenho 4 camisas do Fluminense. Isso? Isso. 2 falsificadas e 2 originais. E a maioria das vezes que eu vou treinar com a camisa do Fluminense. Eu poderia, se eu tivesse uma coleção de camisas, eu poderia preservar um pouco melhor as que são oficiais, né? Não sei, eu gosto de treinar e eu gosto de treinar com a camisa do Fluminense, e se isso for estragar um pouquinho mais rápido as camisas oficiais, so be it, tá ligado? Que assim seja, foda-se. Mas eu tô sempre com a camisa do Fluminense na academia e um cara, do nada, um cara que é um Fordo, assim, sabe? Um pouquinho mais velho, um Fordinho um pouquinho mais velho. Um exemplo aí pra mim, né? De físico, talvez.
porque eu estou no projeto Fordo ainda. Um dia ele viu eu treinando com a camisa do Fluminense, chegou pra mim e falou, tu torce pro Flu? Eu falei, sim, porra, meu time e tal. Ele falou, cara, eu tenho várias camisas do Flu, assim, dessas. Eu falei, pô, que massa, tu também torce? Ele falou, não, eu trabalhei no Fluminense. Ele falou, eu sou fisioterapeuta esportivo e eu já trabalhei em vários clubes. Eu sou daqui de Curitiba, já trabalhei acho que ele trabalhou no Coxa, não lembro se trabalhou no Atlético Paranaense, mas ele trabalhou em alguns times do Rio também e trabalhou no Fluminense. Ele falou, eu fui fisioterapeuta do Fluminense, eu acho que ele foi em 2017, 2018, alguma coisa assim. E daí eu falei, porra, que massa. A gente ficou trocando uma ideia rápida, assim, daí se cumprimentou e beleza, ele foi fazer o treino dele, eu fui fazer o meu. Daquele dia em diante, quando eu esbarrava com ele na academia, eu trocava uma ideia, sabe? Tipo, porra, e aí, beleza? Quando ele me via com a camisa do Fluminense, ele, porra, Flusão, não sei o quê. Criou-se ali o tipo de coisa que eu adoro, né? Que é tipo, porra, tá ligado? Uma pessoa que eu posso ter uma rápida interação amigável, conversar de boa. Adoro esse tipo de coisa. Eu morei numa cidade pequena a minha vida inteira, né? Tinha gente, eu dava oi na rua pro mesmo cara quando eu tava indo pro trabalho todo dia. E daí eu penso, porra, esse cara é o meu amigo de dar oi quando eu tô indo pro trabalho. Eu amo pessoas, eu amo ter relações com pessoas em diferentes níveis, tá ligado? E esse nível é um nível legal, de tipo, pô, eu cumprimento essa pessoa, trocamos uma ideia rápida e é isso aí. Amigável, sorrisos, beleza. Um dia eu tava fazendo aquela máquina de tríceps que tu empurra pra baixo, sabe? Tu levanta os cotovelos e daí empurra pra baixo, tipo uma paralela, assim. Eu adoro fazer essa máquina, me sinto muito forte nela. E eu sinto legal o tríceps, muito bom. Uso geralmente pra fechar um treininho ali. Aí ele tava fazendo uma coisa ali perto de mim e ele manja de treino, né? Tipo, não apenas por ele ser fisioterapeuta, mas ele deve treinar há bastante tempo, né? Pelo que fica subentendido. Aí ele olhou pra mim e falou, fecha um pouquinho mais o cotovelo, vai lá, tu consegue, mais uma. Me deu uma motivada ali, sabe? Aí eu fiz todas as repetições, daí quando eu parei, cumprimentei ele, dei aquele oi, pá. Aí o cara falou assim, pô, tu vai treinar o que amanhã? Aí eu falei, amanhã eu vou fazer meu primeiro treino de perna, que eu tenho 2 treinos de perna na semana, né? Que eu quero ficar com as perninhas grossas, não quero ficar com perna... Eu sou gordo, né? Na verdade, as minhas pernas já são grossas, né? Porque elas já fazem bastante exercício me carregando pra cima e pra baixo. Tenho panturrilhas lindas, inclusive. A quem interessar, possa. Aí eu falei, vou treinar perna. Aí ele falou, pô, amanhã eu posso treinar ou costas ou perna, pelo jeito que tá a minha semana. Tu vem sempre nesse horário? Eu ia mais ou menos umas 8 da manhã, assim, né? E eu falei, pô, geralmente eu venho nesse horário, mas depende, tem dias que eu venho mais tarde, porque eu sou professor, né? Os meus horários são meio quebrados, tem dias que eu tenho aula mais cedo, tem dias que eu tenho aula mais tarde. Ele falou, se tu me segue no Instagram aí, não sei o que, fisioterapia, e me avisa lá, se tu for vir nesse horário, a gente pode meter um treino juntos. Tipo, a gente faz um treino de perna juntos, tá ligado? Daí se tu não me mandar nenhuma mensagem, eu treino costas sozinho aqui mesmo, e suave. Eu falei, pô, da hora, segui ele no Instagram. Quando eu cheguei em casa eu vi que ele já me seguiu de volta. Mas daí, imediatamente, quando ele foi fazer outra coisa, eu botei o fone e daí eu dei play na minha música. Eu tava ouvindo algum álbum, sei lá, não lembro qual. Aí me veio na cabeça assim, tipo, puta que pariu, mano. Eu vou treinar com outra pessoa que eu não conheço direito? Tá ligado? Naquele momento eu percebi que a gente ia cruzar uma linha, assim, sabe? Ele não ia mais ser só o cara que eu dou oi e troco uma ideia rápida. Tipo, a gente ia ficar por 1h e 20 interagindo ali e eu não ia poder treinar do jeito que eu gosto de treinar. Que é tipo, mano, eu estou na academia, eu não vou ficar mexendo no celular, eu vou deixar um álbum tocando, ou uma playlist tocando, ou um podcast tocando. Eu vou fazer o máximo de força possível, tomando cuidado pra não me machucar, porque eu sou apenas um gordinho saindo do sedentarismo, não um atleta. Vou fazer o máximo de força possível, degustando a música ou o podcast que estiver nas minhas orelhas, e depois eu vou embora. E eu falei, caralho, mano, eu vou perder isso? Tipo, eu quero ficar 1h e 20 interagindo com uma pessoa que eu não tenho tanta intimidade? Nisso que eu considerava um momentinho tão meu? Opa, o fone desligou sozinho. O microfone. Aí eu concluí, pô, provavelmente não, tá ligado? Aí o que eu fiz? Simplesmente não mandei mensagem pra ele, não falei mais nada e parei de ir treinar nesse horário. Aí eu pensei, mano, se um dia eu estiver na academia e eu encontrar ele e falar, porra, mano, Maus, eu peguei uma turma de manhã, peguei um aluno particular de manhã, não tava mais conseguindo vir naquele horário, por isso que eu nem te falei nada, mas qualquer hora a gente treina junto aí, valeu? E daí agora eu tô indo umas 10 ou 11 horas da manhã, nos dias que eu não tô trabalhando de manhã.
The Bluetooth device is ready to pair. Opa. Bom, é isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio do Crônicas de Nada. Gostei que foi um episódio mais curtinho e gostei que eu já dei os avisos paroquiais no meio. Se sintam tocados, tá ligado? Se você acha que vale a pena, assina o meu Apoia-se. Tô realmente tentando me organizar, inclusive financeiramente aqui. Porra, jogo aberto, tá ligado? E contar com o seu apoio seria muito bom. R$5 por mês, se não fizer diferença no seu orçamento. Ou 15, se você tiver se sentindo um pouco mais meu fã, considere. Acesse lá no link da bio das minhas redes, onde tem link na bio, ou apoia.se/João Vitor Panda, tudo junto sem acento. Continue divulgando o programa. Indique o programa para amigos que estão em busca de um novo podcast aí para ouvir. Tem uma galera que tá num movimento de ouvir desde o começo. Boa sorte pra vocês, tá ligado? Só lembrando das regras, esse aqui é um podcast semanal, geralmente eu atraso, mas só tem direito de me cobrar episódio novo quem ouviu desde o começo. Quem já ouviu todos os episódios tem o direito de me cobrar episódio novo. Quem não ouviu não tem esse direito. Não que seja obrigatório ouvir todos os episódios, mas essa é uma regra não escrita, porém falada aqui do Crônicas de Nada, combinado? E, porra, se você gostou do episódio de hoje ou de algum que você esteja ouvindo, caso você seja uma das pessoas que está embarcando na cronologia oficial, compartilhe lá nos seus stories, me marca, que eu sempre reposto também quem marca. Vamos continuar crescendo juntinhos aí devagarzinho e semana que vem tem mais. Muito obrigado pela sua audição. Por agora chega, né? Eu vou ficando por aqui porque eu preciso dormir. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau. Caramba, o episódio parece que acaba, mas não acaba, porque eu percebi que tem 3 coisas que eu não falei. Que tava anotado, mas eu pulei. Sem querer, meus olhos pularam. Então, fica um pequeno adendo aqui. Eu ponderei, será que vale a pena eu voltar a gravar? Com certeza não vale a pena eu editar pra isso aqui ficar no meio entre uma coisa e outra. Então é tipo... Porra, se alguém achou que o episódio tava acabando e terminou de ouvir antes de acabar, porque pula os recados finais, vai perder uma parte do episódio. E daí quem ouviu... Podia fazer uma daquelas coisas, né? Ai, quem ouviu até aqui, comenta... parafuso com carne moída. Não sei, falando isso em voz alta achei meio podre. Mas fica no ar aí, né? Eu vou dizer fica no ar porque daí não... não tô pedindo pra comentar. Mas eu falei, daí quem quiser comenta, tá ligado? O que temos aqui? Besta testosterônica. Falei isso numa conversa com meu amigo Rafael e achei legal. The Bluetooth device is ready to pair. Gostaram desse termo? Besta testosterônica. Eu gostei. O que mais? Pô, esse aqui talvez seja interessante, mas agora era o assunto do momento e já passou também, né? Bebê reborn aprofunda a normalização do pai de pet. The Bluetooth device is ready to pair. A gente tá sempre se pautando por extremos, né? Eu acho que os extremos eles vão empurrando a opinião pra outros lugares. E daí opiniões que já estavam ali, elas vão se movendo junto, sabe? Ou pra um lado ou pro outro. E a questão do bebê reborn aí, né? Que após que ganhou o Brasil, tipo, foi o assunto do momento, sei lá. Eu estou gravando esse episódio no dia 10 de junho de 2025. Foi o assunto do mês de maio, talvez. Ou do mês de março. Eu acho que foi um assunto que talvez não se amplificou, ele se aprofundou quando o Chico Barney fez o documentário, né? Bebês Reborn Não Choram. Eu, inclusive, ainda não vi esse documentário, mas eu encontrei o Chico Barney no show do Wilco, em São Paulo. É uma coisa pra se dizer no Crônicas de Nada, né? Eu fui num show de uma das bandas mais importantes da minha vida, com 2 dos meus melhores amigos, com os quais eu passei a adolescência inteira obcecado por essa banda, e a gente tava lá no show juntos. E eu estava vivendo uma jornada emocional indescritível durante esse show. E foi incrível.
e maluco e inacreditável e doido. E o Chico Barney é muito fã de Wilco também, pelo visto, e daí eu encontrei ele lá, e daí eu falei, porra, meu, muito foda o documentário do Bebê Reborn, mas eu nem assisti o documentário, na verdade eu menti pra ele. Só que a gente, cara, ele é muito gente fina, assim, tipo, quando eu for famoso, eu vou ser gente fina igual ele. Aliás, fui reconhecido por um fã no festival. Quando eu sou reconhecido por fãs aqui em Curitiba, o meu primeiro pensamento não é essa pessoa me segue nas redes sociais. Meu primeiro pensamento é, será que eu estudei com essa pessoa no ensino médio ou eu dei aula de inglês pra ela em alguma escola que eu trabalhei? E daí a pessoa, às vezes é uma dessas duas coisas, mas às vezes a pessoa fala, ah, não, porra, gosto muito dos teus vídeos, não sei o quê, vai lá no Buffet Livre gravar uma review, gosto do podcast, gosto dos vídeos do YouTube, enfim, sei lá. Mas eu não esperava que eu fosse ser reconhecido em São Paulo, né? Então foi uma coisa legal. Quando eu for famoso, vou ser gente fina igual o Chico Barney, né? Por enquanto, eu sou bem pau no cu. A pessoa vem falar comigo e fala, vai tomar no cu, não me enche o saco. Brincadeira. Seria legal ser famoso. Eu tava conversando isso com o Evaldo no dia do festival também, né? Porque eu vi o show do Wilco num festival, chamado C6 Fest. Também vi apenas outras duas bandas, porque eu fui em um dia só e fiquei em um palco só, e é um festival menor. Eu vi The English Teacher e The Last Dinner Party. Duas bandas legais. English Teacher parece ser mais a minha cara, assim. The Last Dinner Party, a minha amiga Ana, que conhece um pouco melhor, falou, se tu for parar pra ouvir no Spotify, acho que não vai ser muito teu estilo. Mas o show era muito bom, foi um belo show. E, né, você ter a experiência de ouvir a banda pela primeira vez ao vivo é muito interessante. E The English Teacher pareceu bem interessante. Eles têm um álbum que eu tenho que parar pra ouvir aí, porque realmente pareceu maneiro. O que eu tava falando? E daí eu falei pro Evaldo assim... Sabe, tem horas que a gente fala de brincadeira, Polícia Federal. Porra, tamo aqui no festival, não sei o que, imagina. Daí alguém acende um baseado do teu lado. Tá ligado? E daí tu sente aquele cheiro e tu pensa, porra, de repente seria legal entrar na brisa assim, né? Naquele dia eu nem queria fumar, porque, como eu falei, eu tava vivendo uma jornada emocional que eu acho que a maconha ia me deixar maluco de um jeito não legal. Mas... eu falei pro Evaldo assim, brincando, mano, imagina ser famoso o suficiente a ponto de postar nos stories, tipo, galera, tô num festival aqui no Parque Ibirapuera, quem consegue aparecer aqui e me dar um baseado agora, tá ligado? Eu não sei se existe esse nível de fama. Tem um cara que eu sigo que ele, tipo, às vezes ele tá num bar, sei lá, no centro de Belo Horizonte. Acho que ele nem mora em Belo Horizonte. Mas ele fala, porra, galera, tá frio e eu saí sem casaco. Algum seguidor meu consegue aparecer aqui com uma blusa pra mim, me emprestar um casaco, eu pago uma cerveja. E daí ele posta a foto, porra, vou roubar o moletom desse cara, tomando uma cerveja com um fã dele, assim. Porra, se um dia eu chegar nesse nível de fama, vai ser bem legal. Mas de repente pedir um baseado pega mal, né? Então, sei lá. Mas dá pra falar em códigos, né? Enfim, onde que eu tava? Eu menti pro Chico Barney, que eu assisti o documentário dele, mas ele mentiu pra mim também. Porque a gente falou, pô, tu é de Santa Catarina, né? A gente também. E dele, legal, de onde vocês são? E a gente falou, nós somos de São Francisco do Sul. Eu falei, de São Francisco. De São Chico. Aí ele falou, São Francisco? Eu falei, São Francisco do Sul. Aí ele pensou uns 2 segundos assim e falou, pô, meu bisavô era de lá. E eu falei, não, sério? Que massa, pô, que legal. Ele, sim, passei muitos verões lá, não sei o quê. Aí a gente meteu uma selfie com ele. Eu falei, posso sacar uma selfie, Chico? Ele, porra, claro, vambora. Gente fina pra caralho mesmo. E daí tiramos uma selfie e deixamos ele em paz pra atender outros fãs. E, porra, o Chico Barney é muito pica, né? Sou fã desse cara. Aí a gente voltou, contou pros nossos amigos, que ainda não tinha ido lá tirar uma selfie com ele, fomos em grupo. Em grupos. Primeiro fui eu e o Evaldo. E daí eu contei isso, ele falou, claro que ele tá mentindo, né, que o bisavô dele é de São Chico, ele tá apenas zoando. Daí eu falei, filho da puta, né, olha como eu acredito fácil nas pessoas. Aí eu postei a selfie nos stories e marquei o Chico Barney e falei, gente fina demais, mentiu pra mim que o bisavô dele era de São Chico. Aí ele respondeu o meu story e falou, é verdade. O cara é um safado, né? Um beijo aí pro Chico Barney. O que eu tava falando? Enfim, eu acho que quando o assunto pai de pet não, quando o assunto bebê reborn começou a ser o assunto do momento, teve gente que defendeu, né, falando tipo, mano, deixa as pessoas em paz, tá ligado? Tipo, isso aí não faz mal pra ninguém, inclusive pode ser uma ferramenta terapêutica em casos ultra específicos, assim. E teve a galera chamando a atenção pra uma coisa que eu acho que dá pra dizer que é uma inerente bizarrice da coisa toda, assim, sabe? Não que seja inerente, mas um olhar possível é olhar para bebês reborn e, tipo, você ser pai de um boneco de plástico ou mãe de um boneco de plástico, fazer o parto de um boneco de plástico
como uma coisa bizarra, tá ligado? É um olhar possível. E as pessoas ficaram muito comovidas com a bizarrice do bebê reborn durante, sei lá, a semana, os 15 dias ou o mês que isso foi o assunto do momento. E antes disso, muitas pessoas vociferavam, né, contra a ideia de pai de pet, né? Principalmente pessoas que são pais de crianças de verdade. Tá ligado? Ah, pai de pet, cala a boca, para com essa porra de pai de pet, tipo, vai tomar no cu, tipo, mete um boneco aí, goza dentro e faz um filho e para de dizer que tu é pai de pet, sabe? Vira pai de uma pessoa de verdade, vira mãe de uma pessoa de verdade ou para de dizer que você é pai de pet porque não é a mesma coisa e isso é meio desrespeitoso. Essa opinião existe. Mas, quando a bizarrice do bebê reborn começou a ser apontada pelas pessoas, será que isso não movimenta a opinião pública para um extremo tão extremo que voltar alguns passos e olhar pra uma pessoa que se diz pai de pet, tipo, porra, eu sou pai de 3 gatas, tá ligado? Elas não são criaturas inanimadas, elas são criaturas, seres vivos, tá ligado? Que me dão carinho, que recebem carinho, que tem uma troca recíproca ali. Isso não deixa a opinião pública, ou talvez as pessoas que eram contra o termo pai de pet um pouco mais tolerantes a essa ideia? Talvez, né? A última coisa que eu tinha notado era: arrumar a cama é inútil, e justamente por isso é muito importante. Peraí. The Bluetooth device is ready to pair. Eu já me encontrei em vários lados desse discurso. Vários lados não. Eu acho que eu tô no meu segundo lado desse discurso. Quando eu era um adolescente preguiçoso e zarolho, eu simplesmente falava: mãe, arrumar a cama é uma coisa inútil, né? Tipo, pra que eu vou arrumar a cama se quando eu chegar à noite eu vou deitar na cama de novo e ela vai bagunçar? Tipo, eu vou arrumar a cama pra quem, tá ligado? Só que agora que eu sou um adulto, assim, eu fui transpassado pelo discurso coach de arrumar a cama também, né? Eu nunca caí em nenhum tipo de discurso coach, não que eu lembre, pelo menos. Não tô imune, né? Mas não que eu lembre. Mas arrumar a cama foi uma pauta importante para um certo discurso coach que dizia, né, que você tem que fazer coisas difíceis, você tem que se habituar com hábitos positivos, que não sei o que, blá blá blá. Bom, vocês devem saber, né, devem ter sido transpassados também por um discurso coach que coloca arrumar a cama como um símbolo de alguma coisa, uma representação de alguma produtividade, blá, 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 sabe? Aí eu acho que eu fiquei com mais ódio de arrumar a cama, assim, sabe? Tipo, acorde, arruma a cama, lave a louça, seja produtivo, corra atrás. Sim, né? Tipo, seja uma pessoa normal e funcional, sabe? Esse discurso coach que diz, mano, não, você tem que se habituar a fazer as coisas difíceis. No seu dia a dia, você tem que sair da zona de conforto. Você tem que estar acostumado a fazer o que você não quer fazer. Qualquer adulto normal no capitalismo tardio está absolutamente acostumado a fazer coisas que não quer fazer, porque a gente tem que trabalhar para pagar as contas, para sobreviver, para comer, para vestir, para beber água, para cuidar de quem a gente ama. É perfeitamente normal, tipo, é parte da rotina de qualquer adulto normal fazer coisas que não quer fazer, porque a gente vive no capitalismo, tá ligado? Que porra de discurso é esse? Não faz o menor sentido. Mas agora eu comecei a abraçar a ideia de arrumar a cama como um ato de carinho comigo mesmo, sabe? Tipo, é inútil arrumar a cama, eu sei que eu vou bagunçar ela de noite. Mas quando chegar à noite e eu estiver cansado e eu for deitar numa cama que tá arrumadinha, tipo, eu me dei uma cama arrumadinha de presente, sabe? Caramba. Como uma mesma cama arrumada ou desarrumada pode ser um signo de tantas coisas diferentes, né? Pode ser atravessada por tantas coisas diferentes. Quantas coisas não atravessam as nossas camas? Hein? Agora sim, o episódio acabou. Dormir hoje para acordar amanhã. Tchau, tchau.